Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vou ler página 155. Vou ler o início aqui. Durante o processo de libertação do pecado, que na verdade é a jornada de gerar fé no seu coração para crer totalmente no completo sacrifício de Cristo, existe uma grande confusão que vejo desanimar a maioria dos cristãos durante essa experiência. Isso aqui, essa primeira frase, contém alguma verdade importante para você que está na luta ainda, que está ainda no processo e ainda não compreendeu completamente, ainda não clareou, ainda não se iluminou, que é, durante o processo de libertação do pecado, ou seja, para cada um há um processo, tá? E que na verdade esse processo é a jornada de crescer em fé e depender totalmente do sacrifício de Cristo. Então, o processo de libertação do pecado não é um processo de você orar mais e jejuar mais, mas é o processo de você crer totalmente na obra da cruz como suficiente contra o pecado. É esse que é o processo. Você está num processo de geração de fé, tá bom? E aí, nesse processo, por ser uma jornada que você não sabe quanto tempo vai ser, pode ser meses, pode ser semanas, pode ser até anos, depende de alguma pessoa. E eu vi muitas coisas, uma coisa em específico, desanimar muitas pessoas. Inclusive, eu tive uma grande demora para acessar e me apropriar da vitória contra o pecado por causa disso aqui, que é a falta de entendimento sobre a justificação total em Cristo. A falta desse entendimento me fez ficar anos e anos preso ao pecado. Então fique até o final dessa live, porque o final dessa live pode te trazer clareza total, certo? Vamos lá. Eu digo sem medo de errar, seus pecados não bloqueiam seu acesso a Deus. Então vamos lá, anota aí. Seus pecados não bloqueiam seu acesso. Seus pecados não bloqueiam seu acesso. Seus pecados não bloqueiam seu acesso. Repito, seus pecados não bloqueiam seu acesso. Então quer dizer que se eu pecar deliberadamente, Deus vai continuar me ouvindo? É uma outra questão que nós vamos falar aqui dentro, tá? Porque quando eu falo isso, algumas pessoas pensam, você está dando liberdade, está falando que o povo pode pecar? Não estou falando isso. Eu estou falando uma verdade simples. Seus pecados não bloqueiam o seu acesso a Deus. Porém, eu vou colocar em duas situações isso no meio da live, que é a situação de uma pessoa que está ainda no processo de libertação, mas deseja viver uma vida em santidade, e aquela pessoa que peca deliberadamente sem se importar com as consequências. São dois cenários diferentes, tá bom? Vamos lá. Vou explicar como a falta de entendimento sobre esse princípio pode impedir sua libertação, minar seu relacionamento com Deus e impactar negativamente toda a sua vida. Tá? Infelizmente, nós aprendemos a nos relacionar com Deus através das obras. Isso é um grande problema no meio cristão. Eu acredito que tem uma frase que o Ryan fala em um dos livros deles, que eu não sei qual que ele fala que existe uma crença subconsciente nos cristãos, que é a crença salvo pela fé, justificado pelas obras. E novamente, você pode falar, não, isso não é verdade, eu não penso assim. Calma, isso está no subconsciente, não é consciente. Quer ver? Vou dar um exemplo dentro do assunto que estamos falando. Você está num processo de libertação, você está num processo de crescimento de fé, você está investindo no seu relacionamento com Deus. De repente, você tem um deslize no meio desse processo. E neste deslize você pensa, coloquei tudo a perder, não quero mais isso. E sente vergonha de ir para o secreto, para o lugar de intimidade, então você ainda acredita um pouco nessa crença, assim, que é salvo pela fé e justificado pelas obras. Porque você está pensando que as suas obras, ações, ou seja, o seu deslize, faz com que tudo foi invalidado. Como se o sacrifício fosse invalidado. Percebe? Isso é uma mentira, porém está instalado no sistema de crenças da maioria dos cristãos. E eu falo para você, eu ensino há mais de 5 anos pessoas a saírem da religiosidade, e eu ainda preciso sempre avaliar, analisar a minha mentalidade para ver
se eu não estou andando segundo isso? E várias vezes que eu analiso, eu ainda estou andando segundo isso. Percebe? É algo que, se você não estiver atento, você volta a esse comportamento, porque é um comportamento familiar para o cérebro, certo? Vamos lá. Quando estamos passando por um momento considerado bom espiritualmente, ou seja, estamos orando, lendo Bíblia, indo à igreja constantemente, pensamos que estamos bem com Deus por causa disso. Entretanto, quando estamos passando por momentos difíceis, com pouco tempo para orar, ler a Bíblia e ir à igreja, nos sentimos indignos e pensamos que Deus nos enxerga de forma diferente. Essa mentalidade é totalmente destrutiva, porque é a mentalidade religiosa, que é pensarmos que estamos bem com Deus a partir das nossas obras, ou pensarmos que estamos maus com Deus a partir das nossas obras. Nós estamos sempre bem com Deus. Isso é um grande tabu para os cristãos ultrapassarem. Estamos sempre bem com Deus. Uau, isso é poderoso demais. Isso tira uma carga das costas das pessoas que creem nessa verdade. Estamos sempre bem com Deus, porque estamos bem com Deus a partir do que Cristo fez e não a partir do que nós fazemos. Isso é muito louco, é muito simples, mas muito profundo. É muito simples, porém libertador. Para quem decide crer, certo? Pois Jesus acertou as coisas entre nós. Deus não se relaciona com você fora da cruz. Suas boas atitudes, doações, orações, se não forem feitas em total dependência da cruz e fundamentado no amor, são apenas trapos de imundícia. Não serve para nada. Certo? Pensar que sua falta de oração muda a forma como Deus se relaciona com você é desprezar o que Cristo fez. Pessoal, deixa eu anotar algumas frases aqui que eu vou precisar usá-las no meu feed. Deixa eu abrir um bloco de nota aqui, que já deu, o Espírito Santo já comunicou 2 frases. E se eu não anotar, eu vou perder. Qual foi aquela que eu repeti várias vezes? Não sei que lá do acesso. Seu pecado não bloqueia seu acesso. E agora, essa aqui. Pessoal, não tem equipe aqui não. Aqui é eu fazendo o bastidor e tudo. Pensar que sua falta de oração muda a forma como Deus se relaciona com você é desprezar o que Cristo fez. Tá? Pensar que sua falta de oração muda a forma que Deus se relaciona com você é desprezar o que Cristo fez. Certo? Certo? Anotou junto comigo aí? O sacrifício foi definitivo, feito apenas uma vez, para que você não precisasse fazê-lo nunca mais. Na velha aliança, o povo de Deus precisava levar sacrifício ao sacerdote constantemente por causa de seus pecados. O escritor de Hebreus diz que os rituais repetitivos para a expiação dos pecados se tornam, na verdade, uma recordação deles. Isso é muito louco, porque nós ainda vivemos como se estivéssemos na velha aliança no conceito de pensarmos que temos que fazer sacrifícios diários para estar bem com Deus. Os sacrifícios deles eram de animais, os nossos sacrifícios são práticas espirituais. Então eu tenho que ler Bíblia todo dia para estar bem com Deus, eu tenho que orar todo dia para estar bem com Deus. Que isso remonta àquilo que eles faziam sobre sacrifícios diários, tá? Porém, não vou me aprofundar nesse ponto. Aqui, na verdade, assim, eu vou precisar falar sobre esse ponto. Não vou me aprofundar, mas eu vou falar sobre esse ponto. Porque o escritor de Hebreus, ele diz que os sacrifícios que aquele povo fazia para a expiação do pecado, na verdade, se tornaram uma recordação dos pecados. Olha o que o escritor diz em Hebreus 10, do versículo 1 ao 4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Aqui ele está dizendo que a lei não conseguia aperfeiçoar o ser humano.
Então o ser humano continuava cometendo os mesmos pecados ano após ano, mesmo fazendo sacrifícios ano após ano. Bom dia, Daiane, seja muito bem-vinda. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Ele está falando que os sacrifícios, ao invés de resolver a questão do pecado, se tornaram uma recordação anual do pecado, que é aquela questão de a situação que você faz acaba se tornando um trauma, uma experiência ruim. Então vamos trazer isso para o contexto de hoje. Você peca e toda vez que você falha, toda vez que você desliza, você pensa, vou fazer um jejum. Toda vez que você desliza, vou fazer um jejum para compensar o pecado que eu cometi. Ou toda vez que você peca, você vai mais à igreja. Ou toda vez que você falha, você decide orar mais para compensar. E aí, ao invés do seu jejum ser um momento de secreto, de desfrutar de Jesus, ao invés da sua oração ser um momento de desfrutar de Jesus, na verdade se tornam no seu cérebro, na sua estrutura, no seu sistema de crenças, no seu sistema de memória, se torna uma recordação do pecado que você cometeu, percebe? Porque você sempre ora mais depois de pecar, você sempre jejua depois de pecar. Então, na verdade, esses momentos que você está passando com Deus, na verdade, é só para compensar o que você fez, carregado de culpa, peso, e se torna algo totalmente torturador. E aí, o que acontece é que aos poucos você vai deixar esses hábitos, porque carrega-se um peso nessa oração e nesse jejum, percebe? Vamos continuar. Logo no versículo 1 e 2, o escritor diz que a lei não podia aperfeiçoar aqueles que estavam pecando e oferecendo sacrifício, ou seja, eles sempre voltavam a fazê-lo pelos mesmos erros. A consciência constantemente culpada e os rituais se tornaram uma frequente lembrança dos seus erros, como traumas que se tornam gatilhos para o resto da vida. Eles sabiam que cada vez que cometiam um erro, seu relacionamento com Deus era afetado. Portanto, era necessário um novo sacrifício para ajustar as coisas. Presta atenção. Eles sabiam que toda vez que eles pecavam, o relacionamento com Deus era afetado. E eles precisavam fazer um novo sacrifício. Um novo sacrifício. E um novo sacrifício. E um novo sacrifício. E um novo sacrifício para que as coisas voltassem a ser normais entre eles e Deus. Pensa como é loucura isso, como é torturador isso. Eu falho, eu peco, meu relacionamento com Deus é afetado. Eu preciso trazer um sacrifício para tornar esse relacionamento justo novamente. Aí eu peco, eu falho, aí o meu relacionamento com Deus é afetado. Aí eu preciso trazer novos sacrifícios para que ajuste as coisas entre eu e Deus. Cara, isso a vida toda. Sabe qual é a maior loucura? É que nós, dentro da nova aliança, depois de Jesus Cristo, ainda nos comportamos dessa forma. Eu peco e falho, acho que o meu relacionamento foi afetado. Aí faço um novo sacrifício, uma nova oração, uma nova doação, um novo jejum, uma nova campanha, para ficar livre dessa situação. Aí eu peco e falho, acho que o meu relacionamento novamente foi afetado. Entende que nós estamos vivendo na nova aliança, mas com a mentalidade de velha aliança. E cara, se você é uma pessoa que deseja viver a nova aliança no sentido total da coisa, viver a cruz, me chama no direct porque eu tenho um curso A Transição, que é se liberte da mentalidade religiosa e viva uma vida com Jesus, desfrute de relacionamento com Jesus. É para fazer a transição da sua mente, da velha para a nova aliança. Porque não adianta entender todos os conceitos de nova aliança. Eu já li o livro do Ryan, eu já fui no seminário tal, mas a pergunta é, você vive? Você desfruta de nova aliança no seu dia a dia? Então, o objetivo desse curso é transicionar sua mente de velha para nova aliança. Deus me deu uma revelação nesse sentido e não vou aqui me aprofundar nessa revelação, mas estou falando por quê? Porque Deus comunicou ao meu coração há 2 semanas atrás que eu tenho que voltar a falar desse curso. Cara, se eu for colocar no store só, os depoimentos dos alunos, meu Deus. Todo mundo que assiste logo na primeira aula já é impactado, já passa um caminhão de revelação de Deus
em cima da pessoa, porque na primeira aula eu falo sobre o está consumado, que é onde separa a velha da nova aliança, o tetelestai. Mas vamos lá. Antes de irmos lá, por que é importante? Eu só me tornei livre do pecado depois que eu entendi nova aliança. E na verdade é essa mentalidade que eu trago nesse livro, mas eu estou especificando no contexto de pecado, tá? Mas a nova aliança, ela é para todas as áreas, certo? O relacionamento com Deus, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Mas vamos lá, pai. Olha aqui, versículo maravilhoso. Nós estamos falando sobre pecados repetidos, dias após dias, que não aperfeiçoam a pessoa e que não mudam. Agora presta atenção. Oi, ideia, tudo bem? Quanto tempo? Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Presta atenção nisso. O sacrifício de Jesus Cristo oferecido de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi definitivo. Cristo morreu por seus pecados passados, presentes e futuros. Cara, eu vou repetir isso umas 3 vezes pelo menos. Cristo morreu por seus pecados passados, presentes e futuros. Cristo morreu por seus pecados passados, presentes e futuros. Cristo morreu por seus pecados passados, presentes e futuros. Essa verdade é uma verdade para quem ainda tem mentalidade religiosa, dói. Você quer acreditar, mas seu coração não aceita. Na verdade, compartilha comigo aí. Eu vou falar essa frase. O que ela soa para você? Cristo morreu e lhe perdoou por seus pecados passados, presentes e futuros. Como isso soa para você? Manda nos comentários aí. Como isso soa para você? Qual é o sentimento? Conta para mim, só um pouco, enquanto eu bebo água. Obrigado por suas palavras, senhorita. Senhorita Andréa Okuma. Como soa para você? Fala para mim. Me soa como verdade. Maravilha, Adriana, maravilha. Quem mais pode compartilhar conosco aí? Como soa para você? Cristo lhe perdoou pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Sentimentos de não merecimento. Uau, muito obrigado por compartilhar e expressar o seu coração, Dai. Libertador. Amor imensurável, show. Certo. Vamos lá então. Eu vou falar mais sobre isso. Hoje, dentro desse capítulo, eu trago muito livro de Hebreus e muito versículos para provar o que eu estou falando, para não ficar só pelas minhas palavras, tá? Novamente, para quem está entrando na live, eu estou fazendo uma série de lives baseada no meu livro, Como Vencer o Pecado Sem Esforço Próprio. Beleza? Vamos lá. Tô na página 157 para quem está acompanhando com o livro. Tá bem lá no último parágrafo. Não há erro que você possa cometer que bloqueie seu acesso ilimitado a Deus. Presta atenção nisso. Não há erro que você possa cometer que bloqueie o seu acesso limitado a Deus. Novamente vou anotar essa frase. Não há erro que você possa cometer que bloqueie seu acesso ilimitado a Deus. Acredito que não merecemos. E quando você peca, o mesmo pecado várias vezes? Boa pergunta, Laura. Muito boa pergunta e nós vamos falar sobre isso. Continua até o fim. Você vai continuar até o fim? Manda aí pra mim. Continua até o fim. Vamos lá. Nenhum pecado é mais... Nossa, outra frase. Meu Deus.
Nenhum pecado é mais poderoso do que o sangue de Cristo. Ave Maria. Estou falando de Cristo e falando Ave Maria. Nenhum pecado é mais poderoso do que o sangue de Cristo. Isso é doido. Vamos lá. Perfeito. Ó. Vamos continuar lendo o que o escritor de Hebreus diz. Ó. Presta atenção, hein? Hebreus 10, 11 ao 14. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, quando este sacerdócio acabou de oferecer falando de Cristo, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uau! Uau, 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 uau! Isso é poderoso demais. Eu amo ler isso. Toda vez que eu leio isso, meu coração exulta demais. Porque a lei não podia aperfeiçoar as pessoas. A pessoa repetiam sacrifícios e continuavam com os mesmos comportamentos, porque a lei não tem o poder de aperfeiçoar o ser humano. Ou seja, as regras incutidas, impostas sobre as pessoas por pastores, líderes, mestres, essas regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode. Essas regras não têm o poder de aperfeiçoar ninguém. Elas não aperfeiçoam. Não faz com que a pessoa deseje menos o pecado. Não faz com que a pessoa seja santa. Na verdade, elas até pioram. Mas Cristo fez um único sacrifício. E com esse único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre o ser humano. Ele aperfeiçoou para sempre você. E se você aceitar essa verdade poderosa, você é perfeito em Cristo. Em Cristo há perfeição em você. Em Cristo você está pronto. Isso é louco, mano. Demais. Vamos continuar. Hebreus 15 e 18. Ó, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Falando de nova aliança. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Uau! Jesus te perdoou para sempre dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes, dos seus pecados futuros. E se Ele te perdoou dos seus pecados passados, presentes e futuros, não há mais necessidade de novos sacrifícios. Não há mais necessidade de você fazer campanha por causa do pecado que você cometeu, que você orar 4 horas porque cometeu um pecado, você fazendo sacrifícios achando que este comportamento de miserabilidade está agradando a Deus. Não tem mais necessidade. Isso é muito louco, porque nem a necessidade de ficar pedindo perdão toda vez que você falha, há essa necessidade. Porque se você for parar para pensar, se Ele te perdoou dos seus pecados futuros, por que você vai ficar pedindo perdão toda vez que você comete pecado? Ah, menino, essa live está muito aberta, parece que não preciso fazer mais nada. O que você precisa fazer quando você peca é mudar a forma de pensar e mudar o seu comportamento. Ficar ajoelhado pedindo perdão não vai mudar as coisas, porque o perdão já foi liberado. O que você precisa é mudar a sua forma de pensar, mudar o seu comportamento, se arrepender de fato. Se arrepender não é ajoelhar e chorar, isso é quebrantamento. Se arrepender é mudar. Isso é se arrepender. Vamos continuar, porque eu sei que há muitas perguntas. Vamos lá.
Efésios 3:12. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Nós temos livre acesso a Deus, sempre. Livre acesso, ilimitado acesso, para entrar com ousadia na presença de Deus pela fé em Cristo. Temos acesso livre pela fé em Cristo, independente do nosso comportamento no dia anterior ou em alguns minutos atrás, nós temos livre acesso em Deus. Outro texto, Efésios 2:18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, além de estarmos com a fé em Cristo, no que Cristo fez, nós temos o Espírito Santo que mora em nós. E o Espírito Santo que mora em nós é o acesso completo ao Pai. No livro de Coríntios, a Bíblia nos fala que o Espírito prescruta as profundezas de Deus. E o Espírito Santo. E o Espírito que é o nosso Espírito, que somos nós, prescruta as nossas profundezas. Agora pensa comigo, eles dois estão conectados, eles dois estão ligados. Isso é muito louco. Você tem livre acesso ao Pai pelo Espírito que vive em você. E esse Espírito que vive em você só vive em você por causa do que Cristo fez. Porque Cristo fez, ele morreu e ele derramou o sangue dele. E quando ele derramou o sangue dele, ele te lavou. Por isso você é santo e justo a Deus, perante a Deus, diante de Deus, independente das suas obras. O seu acesso a Deus só é possível porque Cristo entregou sua vida como sacrifício definitivo pelos pecados. E dessa forma ele santificou e purificou para que o Espírito Santo pudesse fazer morada em você. O Espírito que vive em você lhe dá acesso ilimitado pelo sangue de Jesus. Certo? O sacrifício de Cristo foi definitivo. E só por causa desse sacrifício que o Espírito Santo pode morar em você. E o Espírito Santo, ao contrário do que muitos legalistas e religiosos ensinam, o Espírito Santo não sai de você nunca. Porque o Espírito Santo só vive em você por causa do que Cristo fez. Então ele não sai de você por causa do que você faz. Se o que você faz não pode trazer o Espírito Santo para morar em você, o que você faz não pode fazer com que o Espírito Santo saia de você. Percebe essa loucura? Percebes o poder disso? Por isso que eu digo, seja livre da mentalidade religiosa. Só que entra uma coisa, o diabo irá tentar te acusar. Ele vai tentar fazer isso. E presta atenção nessa parada. A Laura perguntou aí em algum momento que, e se nós pecarmos constantemente? E se pecarmos repetidamente? Os mesmos erros? Essa live, ela é feita, essa série de lives que eu estou fazendo, inclusive está no YouTube, a série inteira, pessoal. Estamos na 12ª live e estamos terminando. Faltam só 2 lives com essa, mais 2 lives para terminar. Então, a pessoa a qual eu estou falando são pessoas que ainda têm algum deslize no pecado, ainda têm algum vício, ainda estão presos a algum tipo de pecado, mas que desejam um relacionamento sincero com o Pai. As pessoas que estão pecando deliberadamente e não se importam com isso, nem vão assistir essa live. Por isso, estou falando para você que ainda tem um desejo sincero de ser livre, mas ainda não entendeu essa parada. Está preso em algumas questões por falta de entendimento. Para você que ama a Deus, mas ainda está preso, é para você que eu estou falando. Uma pessoa que peca deliberadamente sem se importar, essa pessoa não é convertida. Desculpa, mas não é convertida. É impossível que você peque de forma deliberada, sem sentir nenhum peso, nenhum desejo de mudança, se o Espírito Santo mora em você. Isso é impossível, porque o Espírito Santo sempre vai te levar e te conduzir a Cristo. Isso se encaixa para quem não conseguiu largar o cigarro, se encaixa para qualquer pecado. Não existe pecado do cigarro é maior do que o pecado da masturbação e da pornografia ou da homossexualidade. É para qualquer pecado. Não existe essa diferença para Deus. Existe essa diferença para nós que colocamos essas regras de um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Nossa, esse pecado aqui é pior do que esse pecado aqui. Para qualquer pecado.
Agora, presta muita atenção no que eu estou falando, Gisele. A pessoa que pega essa mensagem que eu estou falando e fala assim, então eu posso continuar no pecado, é uma pessoa que precisa avaliar sua conversão, tá? Eu não estou dizendo que você pode continuar no pecado. Eu estou dizendo que no processo, até que você seja livre, você vai ter deslizes. Todo mundo tem. E nesses deslizes, o seu acesso não foi bloqueado. Entenda essa parada. O seu acesso não foi bloqueado porque você deslizou. Você deslizou, o trono da graça está livre. O lugar de intimidade está livre. Você deve voltar para esse lugar. Você deve se manter nesse lugar. Na verdade, você nunca deveria ter saído desse lugar. Não é porque você pecou que você saiu desse lugar. Entende? O que acontece com a maioria dos cristãos é: estou num processo de libertação do pecado. Aí eu cometo um deslizes, perdi tudo que eu fiz e abandono o lugar de intimidade. Se você abandonar o lugar de intimidade, aí que você nunca vai ser livre. Porque o tempo que você passa com Jesus, o tempo que você passa com o Pai, o tempo que você passa com o Espírito Santo, estão moldando o seu coração, estão transformando o seu coração, estão trazendo à evidência todos os conflitos internos, todas as crenças limitantes, está trazendo tudo à evidência para que de fato você seja livre. Agora, quando você peca, você está num processo de muito tempo com Deus, de repente você cai numa pornografia, não sirvo mais para nada, acabou, desisto disso aqui. Não, o lugar de intimidade está livre, está aberto. Não bloqueou o seu acesso, o seu pecado, porque o sacrifício foi definitivo, feito uma vez só. Porém, vale ressaltar esse ponto. Se você não toma uma postura e continua deslizando nesse mesmo pecado, constantemente, sem de fato tomar uma decisão, porque eu acho que existe o poder da decisão, já falamos diversas vezes dentro dessa série. Tem pessoas que continuam pecando deliberadamente, continuam caindo e deslizando porque não tomaram uma decisão de fato. Aí é uma outra questão. Por quê? Porque o seu acesso a Deus não é liberado, não é bloqueado. Da mesma forma, não é bloqueado. Mas a sua consciência é afetada. A sua sensibilidade a Deus é afetada. E sim, se você não ter uma postura de largar isso, aos poucos que você continuar no pecado sem tomar uma decisão, ela vai te afastar do relacionamento. Isso é óbvio. Por isso que eu estou falando para a pessoa que ainda tem deslizes, você deve automaticamente tomar uma postura. Peraí, em Cristo eu pequei, eu falhei, mas em Cristo nada mudou. Eu ainda continuo santo e a forma que Deus me enxerga é a mesma. Então você vai e continua no lugar de intimidade. Continua consciente da sua posição de filho. E continua se rendendo ao Espírito Santo, até que aconteça. Abner, passou mais alguns dias, eu tive outro deslize. Novamente, continua na posição de filho. O que é sair da posição de filho? É a posição na mentalidade, tá? É lógico que você não sai da posição de filho, porque Cristo morreu por você, você não sai da posição de filho. Mas a maioria das pessoas começam já a se enxergar como escravo, como servos. Então você saiu da posição na sua mentalidade. Certo? Beleza. Vamos continuar que estamos indo. Vamos lá. O diabo tentará te acusar. A religiosidade é uma grande estratégia do diabo para incutir em sua mente culpa, vergonha e medo. São essas três emoções que o diabo vai usar a religião para te importunar. Culpa, vergonha e medo. Cara, é difícil eu encontrar uma pessoa que não se relaciona com Deus baseado nesses três sentimentos. Culpa, vergonha e medo. Medo de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que é isso que Deus tem para mim? Medo de se aprofundar no relacionamento com Deus. Vários medos. Vergonha. Eu não sou tão digno. Eu não sou merecedor. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. E culpa, que é o pesar, que é o viver uma vida de compensação.
Enquanto você estiver fundamentado na religiosidade, que é uma vida por obras, o diabo sempre terá legalidade para te acusar. Enquanto você acreditar que o seu relacionamento com Deus está baseado naquilo que você faz, o diabo sempre vai ter legalidade para te acusar. Porque uma coisa é certa, você vai falhar. E quando você falhar, o diabo vai vir, bum, vai arregaçar você de pensamento. Agora, quando você entende que o seu relacionamento com Deus está baseado no que Cristo fez, o diabo não tem mais legalidade para te acusar. Porque independente do seu deslize e da sua falha, você sabe que não mudou nada entre você e Deus. Isso é louco, é poderoso demais. Satanás é especialista em acusação. Ele já conseguiu matar pessoas apenas com esse método. Quantos já cometeram erros em sua vida e não suportaram a culpa e passaram a ter transtornos mentais? Quem você acha que está por trás disso? Aproveitando cada oportunidade, incitando culpa na mente e no coração das pessoas. Quantos filhos de Deus cultivam um relacionamento com Deus fundamentado em vergonha e medo? Pensam em estar em débito constante com Deus e estão sempre procurando fazer coisas para buscar aprovação. Salve, Anthony, palhaço do bem. Grato pelas palavras, meu irmão. Quantas vezes, agora eu conto no livro o que aconteceu na minha vida, o que foi que atrasou meu processo. Quantas vezes em minha vida eu estava crescendo em Deus, vivendo experiências com o Espírito Santo e acabava deslizando em algum pecado e abandonava todo o meu progresso com Deus, pois pensava que não era mais digno de entrar na presença dele. A vida por obras atrasou meu processo de libertação do pecado por anos. Hoje, ajudando pessoas através do meu trabalho, vejo essa história se repetir todos os dias. Para a libertação do pecado se manifestar em sua vida, você precisa compreender que em Cristo você já é liberto. Para ter um relacionamento livre com Deus sem culpa, vergonha e medo, você deve aceitar que nele você é perfeito, santo, justo e totalmente aprovado, independente das suas obras. Quando você entende essa parada, tudo muda no seu relacionamento com Deus. Mas para entender essa parada, precisa se libertar da mentalidade religiosa. E aí vem um subtítulo que eu vou falar agora, não dê espaço à negligência. Presta atenção nisso aqui. Em muitos vídeos que posto em minhas redes sociais, estou dizendo que Cristo morreu por seus pecados passados, presentes e futuros. E sempre aparecem comentários como este. Parece que você está dizendo que posso pecar à vontade. Ou, nos vídeos em que digo que não estamos debaixo da lei, surgem comentários parecidos com este. Então eu posso matar, roubar, adulterar? Está tudo liberado? Gosto de uma frase que eu ouvi uma vez do Chris Oyakhilome. Não existe um filho genuíno de Deus que deseja continuar no pecado. Não existe nenhum filho genuíno de Deus que deseja continuar no pecado. Essa pessoa pode ainda estar no pecado por falta de entendimento, mas ela não deseja continuar no pecado. Ninguém vai pegar a mensagem da graça, um convertido de fato, de coração, vai pegar a mensagem da graça e vai falar assim, agora eu posso fazer merda à vontade. Não tem como um filho genuíno de Deus pensar dessa forma. Se você ainda está deslizando ou preso a algum tipo de vício ou distúrbio de comportamento, está vivendo isso por falta de entendimento ou de fé em alguma verdade bíblica, como já aprendeu nesse livro. Porém, você sabe no seu coração que esse comportamento não agrada a Deus. Uma pessoa que se converteu a Deus sabe que o seu comportamento não agrada a Deus. E o desejo do fundo do seu coração é que ela mude esse comportamento, mesmo que ela ainda não tenha consciência de como fazer isso. Entende? Alguns usam o texto de Hebreus 10, 26 para refutar essa ideia de que Jesus morreu por seu pecado passado, presente e futuro. Preste atenção no texto de Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então a pessoa fala assim, se eu pecar deliberadamente, então o sacrifício de Cristo é invalidado. Mentira, vou te explicar o porquê. Não podemos interpretar um texto fora do seu contexto. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que creram em Cristo, contudo estavam sendo perseguidos severamente por seus antigos compatriotas. Ou seja, eles eram judeus, acreditavam na vinda do Messias, mas não acreditavam em Cristo como Messias.
E de repente eles ouviram a mensagem e passaram a crer. Só que quando eles passaram a crer, eles começaram a ser perseguidos pelos judeus que não criam. E essa perseguição era uma perseguição severa com aqueles que creram em Cristo. E nesta perseguição, ela era tão severa, eles eram excluídos da sociedade porque decidiram crer em Cristo. Os judeus que creram em Cristo eram excluídos da sociedade. E a perseguição era tão severa que alguns deles estavam pensando em voltar para a sinagoga e voltar para o judaísmo. Só que quando eles decidiam voltar para o judaísmo, eles tinham que concordar que Cristo não é o Messias. Percebe? Eles tinham que negar que Cristo é o Messias para voltar para o judaísmo. E, consequentemente, se você nega que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que morreu por seus pecados, consequentemente você perde o direito a esse sacrifício. Então, o pecar deliberadamente que a Bíblia ensina aqui não é você masturbou 10 vezes, invalidou o sacrifício. Não. Ele está falando que pecar deliberadamente aqui é negar Cristo pela sua própria vontade. Então a pessoa negou. Pensa com isso. Pecar é diferente de negar Cristo. Pecar é cometer deslizes por falta de entendimento. Negar Cristo é um ato consciente. Mesmo sabendo tudo que ele fez, você diz a si mesmo: eu nego o sacrifício de Cristo, não acredito que ele seja o Messias ou o Filho de Deus. Consequentemente, você anula a tua salvação. Isso é muito louco, porque eu acredito que podemos deixar de ser salvos, sim, neste quesito. Só que não é uma perda de salvação, porque você não perdeu. Perder é algo involuntário. Você não perde algo porque quis perder. Você perde algo por ser involuntário. Agora, a sua salvação, ela é invalidada porque você deixou, abandonou, decidiu não crer mais no sacrifício de Cristo. Aí sim, obviamente, se o sacrifício de Cristo te faz salvo, e você diz com todas as palavras e crê no seu coração que Cristo não é o Filho de Deus, e confessa isso, consequentemente, sua salvação não existe mais. Percebe a diferença de perder salvação, que é um ato involuntário, e voluntariamente decidir não crer mais em Cristo? São duas coisas totalmente diferentes. Então, conhecendo agora o contexto que eu acabei de te dizer, podemos compreender esse texto com clareza. Se você negar a obra de Cristo de forma deliberada, não há possibilidade de salvação e de nenhum benefício que provém do sacrifício. Esse texto não se encaixa em um contexto de alguém que crê em Cristo e ainda desliza em pecados, mas alguém que rejeita a obra que ele fez. São totalmente diferentes o caso, entende? E essa pessoa rejeita de forma intencional e voluntária. Agora, vamos entender a santidade. Cara, a santidade é um assunto que sempre me irritou, nunca gostei desse assunto de santidade. Eu quero falar com você sobre o que de fato é ser santo. Presta atenção nisso, que isso também pode libertar você. Porque a santidade é um assunto muito falado pelos religiosos e legalistas. Mas eles tentam ser santos através do seu esforço. Presta atenção. O grande segredo para a santidade é o termo em Cristo, ou nele, ou através de Cristo. Você está escondido em Cristo. Se uniu com ele, foi revestido dele. Deus se relaciona com você como se relacionava com seu Filho, Jesus Cristo. Seus atos não interferem em sua identidade, pois você está nele. Isso aqui é poderoso e eu vou escrever aqui. Eu escrevo aqui, gente, que é frases que eu preciso depois colocar como conteúdo. Seus atos não interferem em sua identidade em Cristo. A consciência desta verdade vai permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu caráter, para que você manifeste em seus comportamentos aquilo que você já é internamente. Aqui que está o segredo da santidade. Santo é algo que não algo que você vai se tornar, é algo que você é. Porque quando você crê em Cristo, automaticamente você se reveste de Cristo, portanto você é santo. Agora, você precisa crer nisso de todo o seu coração para que, de fato, essa santidade que já está em sua identidade se expresse em seu comportamento. Uau, isso é louco demais.
E vou repetir novamente a frase, que está aqui no livro. Eu coloco no livro, é dividido assim, ó. Tem as frases mais fortes, eu coloco assim, ó. Você já é santo. E quando você aceita essa identidade, o Espírito Santo trabalha para que a santidade de Cristo se manifeste em seu comportamento. Presta atenção, Abel, você tem base bíblica para isso? Presta atenção nisso aqui, ó. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Presta atenção. 1 Coríntios 1, 2. Paulo está falando aos santificados, passado, ao que aconteceu, ao que ocorreu. Santificados em Cristo. Depois, e chamados para serem santos. Como assim? Eles foram santificados e agora são chamados para serem santos? Obviamente. Por quê? Porque eles já foram em Cristo santificados, mas eles são chamados a expressar essa santidade em seu comportamento. Por isso que eu acredito totalmente na santidade, porque a santidade é algo que faz parte da sua identidade. O pecado não faz mais parte da sua identidade. Se você está em Cristo, você é filho de Deus, santo, justo, aprovado, abençoado. Então, o pecado, a masturbação não faz mais parte da sua identidade. A pornografia não faz mais parte da sua identidade. O vício em álcool não faz mais parte da sua identidade. A ansiedade não faz mais parte da sua identidade. A preocupação não faz mais parte da sua identidade. A escassez não faz mais parte da sua identidade. A pobreza não faz mais parte da sua identidade. A maldição não faz mais parte da sua identidade. O cigarro não faz mais parte da sua identidade. Então você deve aceitar viver a partir da sua identidade e rejeitar tudo que não condiz com a sua identidade. A timidez não faz parte da sua identidade. A depressão não faz parte da sua identidade. Você é filho de Deus e em Deus você é santo, você é justo, você é amado, você é aceito, você é abençoado, você é aprovado, você é rico, você é próspero, generoso, abundante, confiante, talentoso. Cara, não faz mais parte da sua identidade você ficar preso a pecados. Você deve decidir e falar assim: Espírito Santo, eu não aceito viver aquilo que não condiz com a cruz. Eu não aceito viver aquilo que não condiz com o sacrifício definitivo que você fez. E não importa se você não sabe como mudar, porque não é você que vai mudar. É você que vai falar assim: Espírito Santo, eu decido mudar. E então eu te dou liberdade para trabalhar em mim, porque é você que vai me mudar. Cara, o Evangelho é tão poderoso que, além de Cristo ter morrido, ele colocou o Espírito Santo em nós para nos mudar, porque ele sabe que mesmo que ele morreu, nós não conseguiríamos nos mudar. Putz, mano. Por isso que não existe nenhum mérito naquilo que fazemos. Às vezes as pessoas falam: nossa, aquele cara tem uma fé diferente, cara, você deve orar mais. A pessoa busca um mérito dentro da fé que ela tem. Você só tem fé porque algo já foi feito por você. Eu sou salvo porque algo já foi feito por mim. Eu vivo vitória contra o pecado, às vezes eu posso me gloriar. Hoje eu vivo a vitória contra o pecado. Só faz isso que não entendeu que eu só vivo vitória contra o pecado porque algo já foi feito por mim. Se Cristo morreu por mim, é só por causa disso que eu posso viver vitória. Se o Espírito Santo vive em mim, é só por causa disso que eu posso andar na graça. Então não tem mérito nenhum no que eu faço. Eu só respondi ao que foi feito. Eu só respondi ao que foi feito. Mas sabe, você não tem um mérito por responder ao que foi feito? Não, não tenho, porque até a minha resposta ao que foi feito é feita pela graça. É a própria graça que me arrasta e me seduz aquilo que já foi feito na cruz. Ai, meu Deus. Vamos lá, para a gente partir para o final dessa live aqui. Então, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, quer dizer, vocês já foram santificados em sua identidade, vocês são santos. Agora vocês devem expressar a santidade que você já tem em Cristo. Permitir que o Espírito Santo transforme isso. Transforme o seu comportamento e o seu caráter. E olha que é louco, porque ele está contando isso, ele está falando isso na carta aos Coríntios. E a igreja de Corinto era uma das igrejas que tinham mais pecados. Isso é muito bom ressaltar. Na igreja de Coríntios, Paulo ele repreende tanto a igreja de Corinto a ponto de um daqueles membros estava tendo relação sexual com a própria madrasta.
Olha o nível de pecado da igreja de Corinto. E para essa igreja ele diz: vocês são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Por isso que não importa a porcaria de pecado que você está cometendo, você em Cristo é santo. E ele te chama para expressar essa santidade. Sim, a live vai ficar salva. Sempre fica salva, inclusive vai subir depois para o YouTube. Lá no YouTube tem a sequência toda, playlist, como vencer o pecado sem esforço próprio. Nós estamos na 12ª live. Só vão ter mais 2. Então provavelmente serão 14 lives. Vamos lá. Então agora o que eu quero dizer para você: entre na presença de Deus sempre com ousadia. Sempre entre na presença de Deus com ousadia. Por quê? Saber e crer que a nossa identidade não é transformada por causa das nossas ações nos dá ousadia para estar sempre em intimidade com Deus no secreto. Alguns, ao terminar este livro, já manifestarão a liberdade do pecado em suas vidas. Outros vão passar por um processo até que essa liberdade se manifeste totalmente. No decorrer desse processo pode haver deslizes, mas seus erros não invalidam a obra de Cristo. Você pode entrar na presença de Deus com ousadia por causa do sangue dele. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você não entra no Santo dos Santos pelas suas obras, você entra no Santo dos Santos pelo sangue. O caminho é o sangue. O tapete vermelho para o Santo dos Santos é o sangue de Cristo. O termo plena confiança nesse texto que Paulo usa revela uma ousadia total sem nenhum medo, sem nenhuma culpa e sem nenhuma vergonha ou qualquer outro impedimento. Imagine só, os sacerdotes quando entravam no Santo dos Santos, na velha aliança, não sabiam se iam voltar. Isso é muito louco. A santidade de Deus podia fulminá-los ali mesmo. O Espírito Santo diz através de Paulo que você pode entrar no Santo dos Santos, que significa que representa a presença de Deus, sem nenhum receio. A santidade de Deus não irá te fulminar, pois você está em Cristo, você é santo, você pode desfrutar de intimidade com o Pai. E vamos desmascarar agora, esse capítulo ficou grande, né? Vamos desmascarar agora uma das mentiras que mais são contadas referente ao pecado, que é o espinho na carne. Vamos desmascarar o espinho na carne? Eu quando era mais jovem, que tinha problema com pecado sexual, masturbação, pornografia, sedução, toda essa parada louca aí, eu não conseguia me tornar livre disso porque eu tentava me tornar livre através dos meus esforços, como já contei pra você. Só que eu lembro que homens mais experientes do que eu na época falaram: talvez isso seja um espinho na carne que você carrega para ser humilde, certo? Baseado na história de Paulo, na vida de Paulo, dizendo que Paulo teve um espinho na carne, que era uma fraqueza que ele tinha, que o fazia lembrar sempre de depender de Deus. E alguns traduzem isso como doença, só papagaiada religiosa. E um deles traduzem como pecado. Mas eu vou lhe mostrar algo. Deixa eu ver para resumir. Vamos lá. O que o texto de Paulo diz? Vamos ler o texto, mais fácil. Paulo, antes de eu ler esse texto aqui, Paulo recebia muitas revelações de Deus. Em uma das revelações, ele visitou o próprio céu. Ele diz que ele visitou o terceiro céu e viu coisas que para o homem nem é permitido falar. E então ele fala isso aqui, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Entende essa parada? Olha que louco. Ele está falando que ele tinha uma fraqueza, que ele rogou a Deus 3 vezes para tirar essa fraqueza dele. Só que Deus falou assim: não vou tirar essa fraqueza.
A minha graça te basta. Primeiro, não tem base nenhuma para falar que é um pecado isso aqui. Aonde a pessoa tira que isso é um pecado? Em que parte do texto está falando que isso é um pecado? O que está explícito no texto é que esse espinho na carne era algo que revelava a fraqueza de Paulo. Mas leia você mesmo o texto e tente encontrar algum fundamento que nos dá margem para pensar que essa fraqueza era algum pecado específico em sua vida. Não tem. Não há como encontrar uma palavra que nos dá base para essa interpretação. Se eu fosse sugerir o que seriam essas fraquezas, eu sugeriria o que ele diz no versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando ali. Se eu fosse sugerir, entende? Porque ele fala que se regozija nas fraquezas e logo em seguida ele diz o que é as fraquezas, insultos, perseguições. Porque Paulo era muito insultado, Paulo era muito perseguido, Paulo vivia muitas angústias. Mas eu não quero bater o martelo sobre o que é o espinho na carne. Mas é muito claro o que não é o espinho na carne. E eu vou te explicar por quê. Porque se Cristo, a Bíblia nos diz que Cristo levou nossos pecados, mano, entende uma parada? Deus nunca vai contra as próprias leis que Ele instituiu. Deus nunca vai contra a palavra que Ele mesmo decretou. Se Cristo levou nossos pecados na cruz, não faz sentido Deus ir lá na cruz, pegar um pecadinho, colocar na sua vida e falar assim, esse aí é o teu espinho na carne para fazer com que você fique humilde. O seu espinho na carne não é o pecado, não é a pobreza e não é a doença. Por quê? Porque Cristo na cruz destruiu o poder do pecado, da pobreza e da doença. Se Cristo destruiu o poder do pecado, se Cristo destruiu o poder da doença, se Cristo destruiu o poder da pobreza, Deus não pode pegar a pobreza, ou pegar a doença, ou pegar o pecado, colocar na sua vida e falar assim, isso é para você ficar humilde. Isso é idiotice religiosa, é não entender a natureza do seu Pai, que é amor, é não entender a natureza, a explicação da nova aliança, é não entender a cruz. E eu sei que você muitas vezes não entende, porque eu também não entendia e permitia que religiosos e legalistas me dissessem que o pecado que eu fazia era o meu espinho na carne. E eu aceitei essa mentira por tanto tempo e ela se tornou a minha realidade. Quanto tempo eu achei que a masturbação e a pornografia, eu ia viver com isso para sempre porque era o meu espinho na carne. Entende? Essa parada louca? Se você permitir que crenças como essas fiquem gravadas no seu coração, você nunca será livre, porque elas se tornam fortalezas. Lembra da live do como se apropriar da verdade, que é a compreensão, a aceitação e a apropriação? No segundo passo, para não mostrar o dedo do meio para você, no segundo passo, na aceitação, você precisa destruir as fortalezas anteriores, que são as crenças mentirosas do diabo, incutidas pela religião, que estão morando no seu coração. Se você não destruí-las, você continuará vivendo pecado. Por isso, decida agora, eu não creio mais que o pecado que eu cometo é o meu espinho na carne. Eu não creio mais nessa mentira do diabo. Eu rejeito essa mentira. E faça isso todos os dias que se levantar essa mentira parecendo uma verdade. E para finalizar a live de hoje, o capítulo de hoje, lá nas primeiras lives, eu falei que nós sempre voltaremos a fazer o que faz parte da nossa natureza. A nossa natureza era o pecado, por isso que o povo sempre voltava a pecar. Só que agora, no final do livro, eu repito isso com uma verdade maravilhosa por trás dela. No começo desse livro eu mencionei essa frase dizendo que herdamos a natureza de Adão, portanto nascemos em pecado, e a natureza pecaminosa sempre nos fazia voltar a pecar. Por isso a lei não conseguia aperfeiçoar o ser humano.
Permita-me dizer essa frase novamente, mas agora de uma perspectiva maravilhosa, pois em Cristo temos uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu fico intrigado quando professores dizem com grande veemência que somos pecadores em nossa identidade, merecedores do inferno e miseráveis. Será que eles conhecem o texto que diz que somos nova criatura? Se somos nova criatura, não podemos ser as mesmas que éramos antes de Cristo. Se antes dele éramos pecadores, agora sendo nós nova criação, não somos mais pecadores, não é mesmo? Olha o que Pedro diz na segunda carta dele, capítulo 1, versículo 3. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Além de você ser nova criação, você é filho e você tem uma natureza divina que é a mesma de Cristo. Isso é muito louco. Antes éramos participantes da natureza pecaminosa, herdada de Adão, e estávamos destinados à morte. Agora somos participantes da natureza divina em Cristo, pois ele é o nosso Adão agora. Adão foi o protótipo da raça humana e todas as suas ações impactaram toda a humanidade. Por isso, a Bíblia nomeia Cristo como o último Adão, pois tudo o que ele fez impacta todos que creem nele. Pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte foi transmitida para todos os homens. Mas pela obediência de um só homem, o último Adão, Cristo, fomos justificados e recebemos graça sobre graça. Nós sempre faremos o que faz parte da nossa natureza, mas agora a nossa natureza é a mesma de Cristo. Portanto, nós sempre podemos andar em santidade. Nós sempre podemos andar em vitória contra o pecado, porque a nossa natureza é a mesma natureza de Cristo. Nós somos sacerdócio real, nós fazemos parte de uma família real, nós fazemos parte da nobreza espiritual, porque nós somos natureza divina, certo, meus nobres? Certo? 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 Entenda quem você é, entenda quem você é. O pecado não mais faz parte da sua natureza, não tem mais nada a ver com a sua identidade. Rejeite o pecado, porque não mais faz parte de quem você é. É isso. Terminamos a nossa live, a 12ª live. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Show, pessoal. Quinta-feira, estamos aqui às 8 horas da manhã. O assunto de quinta-feira, estamos nas nossas duas últimas lives, quinta-feira e terça-feira, e acaba. O assunto de quinta-feira é a verdadeira liberdade. Você vai entender de fato o que é ser livre, tá? Você vai entender de fato o que é ser livre. E depois, terça-feira, nós vamos falar da ação do Espírito Santo na vitória contra o pecado. Vamos falar sobre o Espírito Santo, certo? E aí, finalizamos a nossa série completinha. Vai estar lá, tanto no Instagram como no YouTube, para você assistir em família, para você encaminhar para pessoas que ainda estão lutando contra o pecado e não sabem o que fazer. Compre o livro para essa pessoa e mande a sequência de lives para ela. É impossível essa pessoa ler esse livro e acompanhando as lives e não entender o sacrifício de Cristo e não ser livre de fato. Certo? Tamo junto. É uma honra servir você. É uma honra ser um canal de Deus para a transformação da sua vida. É uma honra para mim. Talvez você se sente muito grato por ouvir tudo o que eu estou ensinando. Mas eu falo para você, eu fico mais grato por poder transmitir do que você por receber. Tamo junto. Fique na paz e até quinta-feira.